Olá, queridos alunos. Essa seria nosso encontro número 4, que deveria ser feito através do Team Microsoft, mas devido a problemas de conexão, a gente está transformando ela em videoaula, né? Essa aula vai falar dos anfíbios atuais e da diversidade e radiação dos mesmos. O nosso sumário e roteiro de aula fala dos equívocos contra ao que pensamos sobre a evolução dos anfíbios, o último ancestral com ovo amniota, a filogenia, que representa dos grandes grupos de tetrápodo no qual estão inseridos os anfíbios. A classe dos anfíbios é pouco diversificada, holomofologicamente falando. Como podemos definir e caracterizar os anfíbios atuais? Podemos definir anfíbios como grupo monofilético, ciclos de vida dos anfíbios, características da pele, né, do tegumento, a vascularização, os dentes pedicelados e a capacidade que alguns anfíbios perderam ou reduziram o seu número de dígitos. E finalizando, os nossos objetivos para essa aula visa desmistificar os equívocos quanto à evolução linear no âmbito dos anfíbios, diagnosticar sinapomorfias dos anfíbios como unidade monofilética, discutir o surgimento do ancestral comum com ovo amniota não anfíbio, entender o sistema morfofuncional e os anexos ganglionares associados à respiração e vascularização e, por fim, compreender a diversidade taxonômica dos grandes grupos. Quando a gente fala de anfíbios do ponto de vista evolutivo, a gente costuma cometer muitos equívocos, né? Então, quais são eles? O primeiro equívoco é de que achar que a evolução dos anfíbios ela remete a uma linearidade oriunda dos peixes, passando para os répteis, aves e mamíferos sucessivamente. E a gente sabe que essa realidade já foi esclarecida com evidências mais sólidas e robustas nos estudos mais recentes. Quando a gente pensa no último ancestral comum, com ovo amniota, a gente percebe que os anfíbios surgem muito depois, né? E na verdade os animais com ovo amniota surgem muito antes de 360 milhões de anos, que deu origem e foi muito antes da linhagem dos anfíbios atuais. Então, essa questão do ovo amniota já derruba a ideia de que anfíbios antecedem, né, os animais com a dissociação que existe entre sarcopterídeos e anfíbios, do ponto de vista de cladogênese e anagênese. E a gente percebe que não tem essa sequência, né? E ainda no século XX, costumávamos associar muito anfíbios a répteis, influenciado principalmente pela a classificação biológica tradicional. E buscando também essa linearidade com os longfishes, né, que são os peixes de nadadeira lobada, né? Na verdade, esses equívocos muito depois, e a gente percebe que, por exemplo, os labirintodontes, né, que são os peixes que têm dentes em forma de labirintos, herdaram dentinas e esmalte na sua base do peixe ancestral comum, como os ripidísteas, né, à esquerda, os anfíbios do Paleozoico e outros grupos que não incluem lisanfíbia. Nesse estudo da revista Nature, né, de 2015, a gente tem uma percepção do tempo geológico, né, que é o deep time, é uma expressão que não pode ser traduzida ao pé da letra, do tempo geológico de regeneração de alguns dígitos nos grupos de anfíbio. E quando a gente pega, a gente vê as cladogêneres associadas de 1 a 3, a 4, 5, 2, a gente percebe que surge essa novidade evolutiva como homoplasia em momentos diferentes. A gente verifica que no número 5, nos sapos, né, e cecílias não apresenta dígitos, mas os sapos apresentam 5 dígitos regenerados,
salamandras perde alguns dígitos, mas lá nos grupos de peixes cuja cladogênese basal dos dedos pré-axiais, do número 3 aqui, de grupos amniotas, a gente percebe que isso surge independentemente. Então vocês verificam que essas novidades evolutivas, elas surgem na forma de homoplasia em tempos diferentes. A gente verifica que tem homoplasias na cladogênese 7, na cladogênese 5, convergindo com os grupos mais basais de tetrápodes, né? Então a pergunta-chave é: a classe Lisantfibia possui pouca diversidade? A pergunta não, a constatação, né? De que Lisantfibia possui uma pouca diversidade holomorfológica se comparado com mamíferos. São somente 3 ordens, embora sejam descritos 100 novas espécies por ano. O que seria essa diversidade holomorfológica? A gente já falou em outras aulas. A gente tem mamífero como um grupo extremamente biodiverso holomorfologicamente falando, ou seja, em diferentes tipos de biotipos, mamíferos voadores, mamíferos sossórios, mamíferos nadadores, né? E ao passo que anfíbio, do ponto de vista holomorfológico, não tem essa diversidade. Anfíbios geralmente têm 3 grupos, que são Geminofionas, Caudata e Anura, com pouca diversidade, mas do ponto de vista de diversidade taxonômica, a gente percebe que há uma hegemonia em relação aos mamíferos, rivalizando 4.000 e poucas espécies de mamífero contra 6.000 e poucas espécies de anfíbios. Esse magnífico vídeo da BBC, ele mostra como a gente pode perceber e definir algumas características dos anfíbios atuais, né? Os anfíbios atuais são apontados como os principais vertebrados terrestres. Há mais de 40 modos de tipos de reprodução nos anfíbios atuais. A gente percebe que há uma ampla complexidade reprodutiva, né? Diversos tipos de modos de reprodução. E outro aspecto que a gente deve abordar é que nem todos os anfíbios sofrem metamorfose na fase larval, que a gente vai ver mais adiante. Posturas variadas, tipos de desenvolvimento direto ou indireto, cuidado parental em alguns. E a gente percebe nesse vídeo que essas rãs planadoras, né, da Indonésia saltam de árvores de galho em galho, suavizando sua queda com adaptações entre os dígitos para servir como pás planadoras. Quando a gente repara sobre o ciclo de vida típico de um anfíbio, né, aquele que a gente estuda na escola, no fundamental, a gente sabe que o anfíbio ele tem, o nome já remete a animal de vida dupla, né, e os animais adultos desovam na água, né, através de um mecanismo de corte peculiar de cada grupo, mas basicamente os anuros eles têm um mecanismo de corte fundado no que a gente chama de amplexo, né? Que seria um abraço nupcial, e a partir desse momento os ovos são estimulados a postura pelas fêmeas e os machos, numa fecundação externa, os fecundam. Esses ovos eles vão sofrer diferenciações, segmentações embrionárias e passa por um processo de desenvolvimento embrionário, onde você tem os grupos de girinos, né, com capacidade de respiração branquial, e depois passando por um processo de metamorfose típico, com o surgimento dos dígitos e dos membros, né, e bem como a cauda. Assim como também tem o processo de perda da cauda, que é bem lembrado nas aulas de ciências moleculares e celulares como fenômenos decorrentes de apoptose, né, da morte celular programada, com a perda da estrutura morfológica da cauda. A gente percebe também que uma das características fundamentais dos anfíbios e o que os define é possuir uma pele fina, bem vascularizada, com camadas estratificadas de glândula de mucosa e veneno. Nem todos os anfíbios têm veneno,
mas a grande maioria tem sua epiderme, tem a vascularização estrutural que mantém os anfíbios sempre úmidos, né, com glândulas de mucosa que favorece a difusão de gases, lembrando que os anfíbios, quando estão no estado terrestre de final de metamorfose, eles têm uma respiração pulmonar percutânea. A gente vê que as glândulas de veneno não são peçonhentas, né? Alguns anfíbios, como os grupos de sapos, né, do gênero Bufos paracnenes, Bufos, o famoso cururu aqui no Brasil, tem uma elevada concentração de umidade na superfície corpórea e algumas regiões do corpo apresentam essa glândula, que a gente chama de glândula paratoides, né? Essa glândula tá evidenciada aí nessa foto. Em verde, circulado em verde, quando a gente pega esse anfíbio, esse sapo com a mão e costuma apertar essa glândula paratoide, ela secreta um pequeno líquido viscoso de cor branca e que é um tipo de veneno que pode afugentar alguns. Se a gente reparar aqui do ponto de vista da toxicidade do veneno dos anfíbios, ela sofre diferentes variações de estruturas bioquímicas. Por exemplo, grupos de anfíbios dendrobatídeos, né, que são aqueles sapos coloridos de florestas tropicais, eles apresentam a glândula de veneno em toda a mucosa. É um grupo extremamente biodiverso e muito belo, por sinal. E os índios na Amazônia ou nas florestas tropicais da América do Sul, eles usam as flechas para tirar um pouco da mucosa desses anfíbios de pequeno porte e para poder imobilizar macacos, né, arborícolas com esse veneno. A gente tem aqui dois tipos básicos, mas são muitas espécies coloridas e logo à direita você vê numa criação particular de robista o Phyllobates terrible, né? O epíteto específico desse gênero justamente faz jus ao nome decorrente do veneno ter uma alta toxicidade. Quando a gente pensa de anfíbio possuir dentes pedicelados, como a pomofia. O que seria isso? Essa micrografia eletrônica mostra o quê? Mostra o que justamente a gente não consegue ver nos anfíbios, que são a presença de dentes, que é uma característica derivada, uma novidade evolutiva, com uma parte basal, essa parte de cima, com um pedicélio, e uma parte distal, que é uma coroa. Na verdade, a parte de cima é a coroa e o pedicélio é a parte de baixo, a parte distal. E essa estrutura de dente minúsculo são muito pequenos, né? Como o próprio nome sugere, e a própria fotografia também demonstra, mostrando que é quase imperceptível em grande parte dos. Por exemplo, você abre a boca de um sapo ou de uma rã, você não vê dentes, né? E na maioria dos anfíbios também você não vê esses dentes, embora eles existam na forma suprimida, numa forma mais discreta e que só pode ser visto através de uma análise mais detalhada tecnicamente. Alguns anfíbios perderam ou reduziram os seus dígitos ao longo da evolução. E a gente consegue ver aqui 3 grupos de anfíbios: salamandras, cecílias e rãs, sapos, anuros, né? E cujas características os definem como grupos monofiléticos, que a gente vai ver logo na sequência. A gente percebe que a classe Lisanfíbia está dividida em 3 ordens, basicamente. As ordens são as gimnofionas, que são ápodas, né, ou cecílias. O termo ápoda quer dizer a ausência de pés, de patas, né, de membros. As urodela, que é um grupo chamado também de caudata, porque são as salamandras e os tritões, e os anuros, que são as saliências, né, que são sapos e rãs, que são os anfíbios mais conhecidos da grande maioria dos pesquisadores, né, e das pessoas também comuns. Como característica
características gerais do primeiro grupo, da ordem Gymnophiona, a gente percebe que as cecílias, ou as cobras cegas, ou cobras de duas cabeças, como alguns os chamam, esse grupo possui 250 espécies, aproximadamente dividida em 10 famílias, olhos pequenos na forma adulta e alguns são cegos, e também a presença de tentáculos sensoriais especializados, né? Com um focinho anterior. A gente, quando observa detalhadamente nos jardins, a gente verifica que esses animais são fossórios, eles vivem enterrados e só são abertos muitas vezes quando está se usando, fazendo jardinagem com enxada ou com mansinho, e a gente cava e às vezes a gente fratura o animal, corta o animal no meio e a gente consegue ver que eles estão enterrados. Frequentemente eles depositam seus ovos em ambientes úmidos, próximo à água, e alguns têm cuidado parental na postura, protegendo os ovos. Outra característica de Gymnophiona é o fato a sua possibilidade de dimensões em termos de Gymnophionas ou cecílias têm dimensões extremamente alongadas. Nessa foto você vê um pesquisador com aproximadamente 1,20 m de espessura. Outro grupo que a gente pode considerar como um grupo extremamente diverso e interessante são as salamandras e os tritões, né, que são os grupos de caudata. Esses grupos de anfíbios, eles possuem aproximadamente 701 espécies distribuídas em 9 famílias, das quais apenas uma espécie está coabitando a América do Sul, né? O país considerado o rei das salamandras é o México, com o maior número de espécies, mas a Amazônia possui apenas uma espécie. A espécie de salamandra amazônica, né? Elas possuem também como característica estrutural externa 3 pares de brânquias externas, muitas vezes está ausente na fase adulta ou sempre presente na fase larval, 4 membros semi-iguais, né, alongados, e a ausência, nesse caso, de cavidade timpânica, tuba auditiva, tuba de Eustáquio, para o sistema de vocalização. Uma das características de Urodela também é apresentar um padrão de pedomorfose. O que seria pedomorfose? Seria uma característica na fase, no caso do animal, a fase imatura, a fase larval imatura, ela perdurar por um maior tempo na fase adulta. Na foto que a gente vê à direita, a gente vê uma salamandra adulta e o desenvolvimento se deu por completo, mas ela mantém uma característica que seria típica de uma fase eminentemente aquática, que seria a presença de brânquias externas vascularizadas, né, bem parecido com glândulas de osteítes, de peixes, mas sem o opérculo. Repare que essas brânquias estão sendo vascularizadas pelo sistema de contracorrente na água e elas têm essa característica para poder fazer a troca gasosa no meio aquático. Uma das características também muito interessantes das salamandras é os rituais de corte, de acasalamento, né? Aqui a gente vê uma foto onde você tem um macho à frente e uma fêmea, ela finalizando o macho que está receptiva com o espermatóforo, e o ritual de corte de transferência do esperma é sinalizado pela fêmea, como eu já falei, receptivamente, então ela coloca e o macho o fecunda posteriormente. Uma das características para se ressaltar referente às características reprodutivas de Urodela ou de Caudata ou da salamandra é que em outros a pedomorfose está ausente, né? Em alguns a pedomorfose é presente e em outros não tão presente. Ou seja, alguns indivíduos de
salamandra desenvolve, tem o seu desenvolvimento passando pela fase de ovo, individualmente, larva com brânquia, depois a perda dessa estrutura branquial durante a fase aquática e durante a fase que ela fica semi-úmida ou terrestre, ela não ostenta características de pedomorfismo, né? Típica de um animal cuja metamorfose ela deixa rastros no meio do caminho evolutivo. Esse vídeo ele mostra o que? Mostra um tipo de salamandra troglóbio, né? Aquelas que entram em caverna e aí ficam um grande tempo na caverna, acaba perdendo atividades visuais. E essas salamandras também apresentam essas características, bem como alguns peixes e outros animais troglóbios de caverna em diferentes partes do. O outro grupo de anfíbios já bem conhecido são os anuros, sapos e rãs, né? Basicamente são 6.631 espécies distribuídas em 50 famílias, cujas características são membros posteriores em geral, né, alongados, adaptados ao salto, como a gente viu naquele vídeo anterior do sapo planador, dentes mandibulares ausentes, como a gente viu também com a presença de pedicélio, machos produzindo variedade de sons e vocalizações que a gente chama de coacho, normalmente em função de aspectos reprodutivos e mecanismos de corte. Muita diversidade dos rituais reprodutivos, fertilização externa, interna, viviparidade, ovoviviparidade, desenvolvimento direto, cuidado parental, bem como outros mecanismos que o caracterizam os anfíbios como um grupo natural e bem resolvido do ponto de vista filogenético. Anuros apresentam características anatômicas que o confere monofiletismo também, como a gente conhece como sinapomorfias, né? O agrupamento de apomorfias, uróstilo, né? Adaptados são estruturas ósseas modificadas para adaptadas aos saltos, o corpo é curto, relativamente curto, com a extrema redução de vértebras pré-sacrais, basicamente a quinta e a nona vértebra pré-sacral dos anfíbios, o que permite esse impulso através dos membros posteriores a grandes saltos, né, entre as folhas, galhos e árvores, para fugir dos predadores. Uma característica muito marcante também dos anfíbios é a sua pele vascularizada e muitas vezes bem delgada, algumas espécies cuja ausência de pigmento também é totalmente perceptível quando colocado um anfíbio no vidro. Aqui nessa foto a gente vê uma espécie de rã transparente e recém-descoberta também, e você vê toda a cavidade celomática do animal transparente, demonstrando total ausência de pigmento. Quando a gente se refere aos cantos e vocalizações, basicamente um anfíbio tem um processo de vocalização, um anfíbio anuro, através de uma inspiração. Então você tem uma condição positiva na garganta do animal, na cavidade bucal, ela enche a garganta, depois ela manda esse ar para dentro da cavidade, a cavidade celomática, e ele depois, durante a expiração, ele gera diferentes tipos de sons, o que permite a caracterização por espécie decorrente dos cantos e vocalizações nos coachos reprodutivos da maioria dos anfíbios. As características marcantes desse grupo de anfíbios anuros também são os métodos de reprodução. A gente vê as rãs pipas, né, que tem seu amplexo bem sincronizado. A gente pode até ver alguns vídeos eles fazendo os rituais de acasalamento, os ovos depositados nas costas, e os ovos se fundem, se coalescem com a epiderme das costas e se eclodem
sucessivamente com a maturidade dos ovos. Outros carregam os girinos nas costas, outros depositam os ovos nas folhas, e grande parte dos anfíbios anuros depositam ovos através dos rituais de amplexo na margem das águas dos rios, sendo que uma das características desses ovos é a adesivicidade, né? A possibilidade do ovo ser adesivo às superfícies de contato, como folhas e outras pedras, e ficarem agrupados esses ovos numa espécie de muco dos corpos d'água. Quando a gente fala de anfíbios, voltando às características relacionadas a veneno, você tem a coloração dos anfíbios, os anfíbios da família Dendrobatidae, também tendo essa convergência adaptativa com muitos animais que apresenta padrão de colorido, né? Aí aqui a gente vê anfíbios embaixo da família Dendrobatidae, com diferentes padrões de pigmentação, e animais também cuja pigmentação também serve como aviso, ou característica que a gente chama em relações ecológicas de aposematismo, que quer dizer um aviso para que você evite predar aquele animal, comparado a grupos de animais de outras linhagens evolutivas. Quando a gente fala de coloração e advertência nos avisos aposemáticos, você vê que disparadamente os dendrobatídeos são os reis na produção de diferentes tipos de estrutura bioquímica de veneno. Tanto é que a estrutura bioquímica desse veneno, ela também é usada como apomorfia para fazer os agrupamentos dos diferentes gêneros de dendrobatídeos. A gente vê aqui um cladograma com base em características bioquímicas moleculares, onde você vê que cada cladogênese de determinado grupo tem uma estrutura molecular típica daquele grupo. A principal definição se dá em função da estrutura bioquímica do veneno desses anuros. A gente pode considerar, então, a pergunta-chave a gente pode definir a classe anfíbia como um grupo monofilético? A gente já sabe que monofiletismo é aquele grupo as características derivadas ou as novidades evolutivas remetem à ancestralidade comum de um ancestral único que deu origem a outros grupos de anfíbios dentro dos padrões de derivação da diversidade taxonômica, né, das espécies. A gente percebe o quê? Percebe que alguns anfíbios apresentam sinapomorfias, o que o define como monofilético, como metamorfose diferenciada em muitos vertebrados, né? Isso é considerado, apesar de não ser em todos os vertebrados, mas isso como anfíbios vertebrados como uma novidade evolutiva. Uma das características muito marcantes também é a pele fina, a pele delgada, bem vascularizada, com glândulas de mucosa e de veneno. A gente também percebe a presença de dentes pedicelados, como já vimos anteriormente. A gente também percebe a presença de dois ossos envolvidos na transmissão do som para o ouvido interno, né? A columela e o opérculo, que apresentam papilas específicas para poder emitir determinados sons aéreos no ouvido interno, sensível aos sinais acústicos, para os mecanismos de corte referente à vocalização. A gente percebe também a redução dos dígitos, né, nesses grupos, mecanismos respiratórios incomuns. Esses mecanismos respiratórios incomuns, a gente vê que há uma grande dependência da respiração cutânea. Outra característica marcante dos anfíbios, quando a gente percebe aqui dos três grupos que a gente falou, das ordens Urodela, Anura e Sicília, os grupos ápodas,
que a gente vê que eles estão muito bem distantes filogeneticamente dos peixes, fazendo com que a gente deve desmistificar aquela linearidade comum, do senso comum de achar que peixe vira anfíbio, anfíbio vira réptil e réptil vira mamífero ou assim sucessivamente. O surgimento dos anfíbios se dá lá no Paleozoico, por esse cladograma, e a gente percebe que no Carbonífero você tem uma explosão e uma diversificação dos grupos atuais de anfíbios, bem como os répteis também, mas dentro de um processo independente do mecanismo de evolução. Quando a gente trata de evolução dos anfíbios com os agrupamentos filogenéticos, a gente percebe que a relação filogenética entre a ordem mostra que Gymnophiona, Urodela e Anura são grupos que apresentam grande parte das sinapomorfias que são aceitas como as mais robustas para a Gymnophiona como grupo irmão de Anura e Caudata. Não deixando dúvidas sobre esse agrupamento ser um agrupamento natural. Esse vídeo ele mostra um pouco do mecanismo de diversidade reprodutiva e um pouco da história natural dos anfíbios, mas não podemos deixar de considerar as características sinapomórficas fundamentais que o definem grupos de anfíbios como grupos monofiléticos, ou seja, grupos cuja ancestralidade remete a um ancestral único comum, né? E que através de mutações e seleção natural você vai permitindo o surgimento de cladogênesis e de anagênesis na diversificação dentro daquelas características sinapomórficas que abordamos anteriormente, como pele fina, dentes pedicelados, relembrando, né, ossos modificados para a estruturação de columela e opercúculo na emissão de som, redução de dígitos e mecanismos respiratórios incomuns. O vídeo mostra um overview, né, da incrível diversidade e capacidade adaptativa que os anfíbios apresentam em sua história natural, mostrando ser esse um grupo de vertebrados extremamente interessante do ponto de vista científico. Então, basicamente é isso. A gente encerra essa aula falando para vocês pegarem o material bibliográfico que está sendo postado no portal e solidificando esses conhecimentos mais aprofundados com base nas informações mais básicas que a gente abordou nessa videoaula